Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Nós vamos falar de enfrentamento, porque eu acho que enfrentamento é algo extremamente importante e válido para uma pessoa que está em busca de deter a doença da adicção. As pessoas portadoras desta doença têm uma grande dificuldade, eu vejo pela minha pessoa, de fazer o enfrentamento sobre o que é portador. Porque quando se fala-se que se tem uma doença, que esta doença é progressiva, incurável e de fins fatais, a grande dificuldade está em enfrentar este sentido da doença, que ela é progressiva, onde que eu vou parar, né? Quando falo essa expressão progressiva, onde que eu vou chegar? Que ela é incurável, então quando fala que não existe cura, existe uma questão de incurabilidade, que é uma questão que vai me condenar, vai me dizimar, vai me causar problemas maiores, eu fico extremamente abalado. Então veja, ela é progressiva, incurável e de fins fatais. Pô, falou que é de fim fatal, então arrebentou. Aí arrebentou, né? Porque progressiva, incurável, de fins fatais, tem vários termos usados que me impedem de fazer o enfrentamento sobre a doença que eu tenho. E aí eu quero pôr a responsabilidade em alguém. Em quem que eu quero pôr a responsabilidade? No meu pai, na minha mãe, quando eu tenho os dois. Quando eu não tenho os dois, tenho só a mãe ou só o pai, eu transfiro para esta também. E quando eu não tenho nenhum dos dois, tenho alguém da família, um tio, um primo, seja quem for, né, alguém, eu tento fazer a contratransferência, que é o meu desejo imaturo de ser feliz, colocando nesta pessoa a condição dela ter que fazer o enfrentamento sobre o meu problema. Quer dizer, o que eu quero? Que o outro se responsabilize. E o que eu não quero? Ter que enfrentar. O que eu não acho certo? Enfrentar o problema. Eu me coloco na condição, na necessidade da pessoa que tem que ser afastado socialmente por causa que eu não consigo conviver em sociedade. Eu me coloco na posição de ter que ser internado, ter que ser excluso socialmente, de não estar nos parâmetros que eu acho que eu deveria estar, seja trabalhando, namorando, estudando, viajando. Eu que me coloco nessa condição por causa que eu não quero enfrentar a realidade. A realidade é que eu tenho a doença da adicção, uma doença progressiva, incurável de fins fatais. Eu não quero lidar com isso. Eu quero fazer a transferência dessa situação de ter a doença, de não ser a doença, mas ter a doença. Então, como eu sou um cara que não quer enfrentar, eu quero trazer também a responsabilidade que o meu uso de substância alteradora de humor tem um culpado. E eu chego ao ponto de colocar culpa até na pessoa que me vende a droga. Todos são culpados. Os locais que eu frequento são culpados. As coisas que eu faço são tudo culpado, menos a primeira pessoa do singular, menos eu. Então eu não enfrento a pessoa que precisa de tratamento. E a pessoa que precisa de tratamento, ela não precisa parar de usar droga. Parar de usar droga para um cara que precisa de tratamento é o resultado final de quando ele enfrenta quem ele é. O cara irresponsável, inconsequente, o cara imprudente, o cara que não tem limite, um cara que age de uma maneira que vai o comprometer. Então eu venho no grupo, que nem agora, nesse momento. O grupo me chama para fazer uma temática aqui, para trazer um pouco da minha história. Eu resolvo falar de uma questão que eu estou tendo que viver, que é enfrentar os meus medos, é enfrentar as situações que eu causo para mim, é enfrentar as dúvidas que eu tenho, é enfrentar os problemas que são ocasionados pela primeira pessoa, a pessoa mais importante do universo, o eu, a minha pessoa. E aí eu paro com a justificativa e a transferência de que as pessoas à minha volta é que são as responsáveis que me colocaram onde eu estou, seja na clínica, na cadeia, seja onde for, eu paro com isso. E eu começo a olhar quem que eu sou. E entendo que eu não quero enfrentar quem que eu sou, eu preciso enfrentar quem que eu sou. Sou um cara que eu tenho boa vontade para fazer as coisas, sou um cara que eu tenho responsabilidade, eu sou um cara que age com coerência. Se eu não sou uma pessoa, no mínimo, pautada a entender o que me falta, a maneira qual eu faço na vida para o que me falta, que por muitas das vezes
é não se atentar ao que está acontecendo e apresentando para mim. Se eu sou o tipo de pessoa que não consigo olhar isso, eu estou comprometidaço. Estou extremamente comprometido. Por causa que o enfrentamento que eu tenho que fazer eu não quero. Então eu quero um movimento de fuga. Não quero estar na clínica, não quero estar preso, não quero estar na psiquiatria, não quero tomar a medicação que eu tenho que tomar, não quero fazer a dieta que eu tenho que fazer, não quero fazer nada que me compromete para que eu me melhore em relação ao que eu tenho que enfrentar. O que eu tenho que enfrentar é o que me causou chegar aonde eu estou agora. Eu tenho que pagar esse preço aí, porque não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então o que é que tem? Tem um momento presente onde eu me encontro e que eu tenho que entender o motivo que eu fiz com que eu chegasse aqui onde eu estou. Eu preciso entender isso. Caraca, então não foi a droga que me trouxe até aqui? Não. Ou não foi o álcool que eu bebi? Também não. É o que eu não quero enfrentar. Então eu não quero enfrentar que eu sou irresponsável, inconsequente. Eu não quero enfrentar que pessoas, lugares e coisas, por muitas vezes, essas pessoas que estão em determinados lugares, como na casa delas, esses meus responsáveis que eu não quero enfrentar o que eu tenho que enfrentar e quero colocar para eles enfrentarem, no caso meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mulher, meu tio, minha tia, então eu quero transferir para eles tudo o que eu deveria enfrentar. E aí, como eu não quero enfrentar, obviamente eu encontro aí na questão do uso de álcool e de droga uma saída rápida e fácil para a minha vida. Cara, dá uma olhada, olha o que eu perdi, olha o que eu fiz. Enfrenta o que você causou para você. Quantos anos a sua vida está parada? Enfrenta que você parou, abandonou a escola. Enfrenta que você abandonou o bem-estar social. Enfrenta que você causou para você aonde você chegou. Agora, como você não quer enfrentar isso, você se anula fazendo escapismo, né? Trazendo a ideia de que tudo e todos estão errados, que teu pai te internou, que o policial te prendeu, que o juiz determinou a pena que você vai ter que cumprir e que tudo e todos são responsáveis pelos atos que você comete contra você porque você não quer enfrentar o cara que você é. Onde existe inveja, existe raiva, existe ódio, existe um monte de sentimento que é um emaranhado, é aquela loucura, parece um monte de linha enroscada de pipa, e que você quer soltar o pipa, mas não está conseguindo entender que você tem que enfrentar os nós daquele carrossel de linha, aquele carretel, né, de linha, que está tudo cheio de nó. E eu preciso desembaraçar esses nós, para que eu possa soltar esse pipa. Desembaraçar os nós que eu estou trazendo a ideia, é fazer o enfrentamento. Como é que eu penso a respeito de quem que eu sou? Como é que eu acho a respeito de quem que eu sou? Como é que eu sou na realidade? Os passos do programa de 12 Passos das Irmandades Anônimas fazem isso com maestria para vocês. Consegue colocar na vida de vocês a possibilidade de se entender quem se é, aonde você estava, o que se causou para você, cara, para chegar até aqui onde você está. Você acha que é o teu fumar crack? Você acha que é o teu beber que compromete as pessoas? Pensa nas ações que você tem antes de fumar crack. Pensa na maneira como você age para com as pessoas antes de você beber. Pensa na maneira como você é nos locais que você frequenta antes de você ficar nesse local a infernizar a vida das pessoas. Não importa se é pai e mãe, ou só a mãe, ou só o pai, ou só o primo, ou só um irmão, não importa quem seja. Pensa no todo, na síntese do todo, na estrutura do todo. Avalia que você não enfrenta a realidade que te cabe, que você teria que enfrentar, mas você constrói uma ideia de que o outro vai resolver para mim. A melhor forma que existe para que o outro resolva para você é essa que ele fez. É te colocando no centro de tratamento, é te colocando na cadeia, é te colocando no sistema prisional, numa psiquiatria, num sistema de isolamento social. Essa é a melhor maneira que o outro pôde para fazer com que você venha enfrentar o seu medo de saber quem é você e com isso você reconhecer
que se você não tivesse onde você se encontra, você não estaria em local nenhum. Você estaria a fazer o uso da substância psicoativa, o uso do álcool, você estaria a fazer o uso daquilo que você acha que é o que te alivia da situação que você não consegue lidar. Porque se você conseguisse lidar, você não iria buscar uma saída fácil e rápida no uso de uma substância química alteradora de humor para você não ter que lidar com situações do cotidiano. Tua mulher te largou, tua filha não gosta de você, o teu empregador te mandou embora, te falta dinheiro, o teu padrasto não curte como você é dentro da casa, onde ele sustenta a casa, ou a tua madrasta que não compactua com a forma como você age em relação ao teu pai, a maneira como você se expressa com o seu pai, e assim dentro de uma diversidade de um monte de coisa. Então, quando nós estamos falando de enfrentamento, nós estamos falando de lidar com a vida da maneira que a vida se apresenta. Tenho dinheiro para comprar o doce? Vou comprar o doce. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho que enfrentar que eu vou ficar com vontade do doce. Tenho carro para ir trabalhar? Legal, estou indo de carro, vou até ouvindo uma música, ligo o ar-condicionado, abro o teto solar. Não tenho carro? Tenho que enfrentar a fila do ônibus, do metrô, do trem. Tenho que sentar na bicicletinha e pedalar quantos quilômetros for para chegar no trabalho. Tenho que enfrentar isso, acabou. Então o que eu não quero para ter que me recuperar? Eu não quero ter que enfrentar. O que eu não acho que é certo? É enfrentar as dificuldades que eu acabei causando para mim. E que, se eu tiver uma pessoa que enfrente no meu lugar, se eu tiver alguém que resolva para mim. Agora, quando eu abro espaço através do programa para enfrentar, a primeira coisa que eu faço é permitir com que aquele que está perto de mim, na minha casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mulher, meu primo, quem seja daquela estrutura que eu falei no início, me olhe e me conte como é que eles enfrentam todas as vezes que eu retorno para minha casa, e quando eu retorno para minha casa, eles acabam a conviver com uma pessoa que eles já sabem onde vai parar. Que a maneira como eu retorno, a maneira como eu entro para dentro de casa, a maneira como eu estou falando, a maneira como eu estou fazendo, eles já sabem como vai ser. O inferno, que aquele momento de prazer, de alegria, de paz, que durou pelos meses que eu não estive lá presente, porque para enfrentar aquela paz, aquele amor entre aqueles que ali naquela casa estão, eles tiveram que se abdicar da sua pessoa. Eles tiveram que colocar vocês onde vocês se encontram. Seja na cadeia, seja na clínica psiquiátrica, numa comunidade terapêutica, onde for. Para eles viverem em paz e enfrentar uma realidade, eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. Agora, o cara está no sistema prisional, o cara está numa comunidade terapêutica, o cara está numa clínica psiquiátrica, e o cara não quer enfrentar os seus medos, o cara não quer enfrentar a realidade dele, o cara não quer enfrentar a verdade que cabe a ele enfrentar, para com que ele possa chegar, e uma vez que ele chegue ao programa, ele consiga entender o que esse programa está fazendo na vida dele. Está colocando ele em contato com quem ele é, que já faz 10 anos que ele não enfrenta a responsabilidade. Faz 20 anos que ele vem sendo internado. Faz inúmeros períodos que esse cara não lê, que esse cara não estuda um livro. Esse cara não abre nem a revista pornô para ler o que está escrito lá na revista pornô. Ele mal e porcamente ele olha a foto da mulher pelada e já acha que já entendeu tudo de mulher. Então essa ausência cometida, essa ausência existencial que a pessoa traz, essa conduta que essa pessoa traz consigo, compromete ela pra caramba. Tudo pautado na falta do que ele precisa, que é enfrentar uma realidade que cabe a ele. Enquanto esse cara não faz isso, ele tem problemas maiores. É impossível a pessoa chegar no que o tratamento tem a oferecer sem enfrentar. Precisa enfrentar meu medo. Precisa enfrentar a culpa. Preciso enfrentar minha revolta. Preciso enfrentar os meus defeitos de caráter. É impossível. Mas o cara quer obter uma resposta rápida, o cara quer obter um resultado rápido dentro da ideia do enfrentamento. Ele quer saber o que está se fazendo. O cara não quer enfrentar, o cara quer obter ganhos e não vai ter ganhos da maneira que ele quer fazer. É impossível. Então, existe uma questão chamada tratamento. Uma vez que ele se trate, ele tem uma chance ímpar de enfrentar o que cabe a ele.
sem tratamento, sem enfrentamento. Funciona mais ou menos por aí. Vamos falar a respeito disso.